Quero falar sobre o assunto mais comentado hoje no Brasil, que são as emendas. O caso das emendas que envolve Valdemar Costa Neto, Flávio Dino, Hugo Mota, Eduardo Cunha, a fiscalização necessária sobre o dinheiro público ou um avanço do judiciário sobre as atribuições do Congresso. Onde que está o limite entre o controle constitucional e a interferência entre os poderes? Essa decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, colocou novamente no centro do debate nacional dos assuntos mais controversos da política brasileira, que é a destinação das emendas parlamentares. E o ministro determinou o bloqueio de até 119 milhões em bens do presidente nacional do Partido Liberal, do PL, o Valdemar Costa Neto. Suspendeu a execução de 21 emendas parlamentares que estão sob investigação e, afinal, o que é que está acontecendo? Por que os bens do Valdemar foram bloqueados? Qual que é a suspeita da Polícia Federal em relação às emendas? O que diz a defesa? Por que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, reagiu publicamente a essa decisão? Onde entra o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também nessa investigação? E até onde o Supremo Tribunal Federal, o STF, pode avançar sobre as decisões que envolvem as atribuições do Congresso Nacional? Tudo isso está sendo colocado no Brasil. Há poucos meses, 3 meses aproximadamente, das eleições. Mas antes de explicar o caso, é importante entender o que são as emendas parlamentares. Todos os anos, o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado analisam e aprovam o orçamento da União. Deputados e senadores podem indicar parte dos recursos públicos para investimentos e projetos em estados e municípios. Esses recursos são destinados por meio das chamadas emendas parlamentares, que a gente está ouvindo falar tanto. Na prática, um parlamentar pode indicar dinheiro para a construção ou a reforma de hospitais, para a compra de equipamentos, obras de infraestrutura, educação, assistência social e outras áreas de interesse da população, para as cidades e seus estados. Existem diferentes modalidades também de emendas, entre elas tem as individuais, as de bancada, estadual e também as de comissão. Nos últimos anos, o crescimento dos valores destinados por meio dessas emendas e os questionamentos sobre a transparência, a rastreabilidade desse dinheiro e a identificação dos responsáveis pela indicação desses recursos provocaram uma série de decisões do STF. Inclusive, é justamente nesse contexto que aparece a investigação envolvendo Valdemar Costa Neto. E, segundo a Polícia Federal, existem indícios de que Valdemar, mesmo sem exercer atualmente o mandato de deputado federal ou senador, ele é presidente do PL, teria influência sobre a indicação e direcionamento dos recursos públicos por meio dessas emendas parlamentares. Esse assunto trouxe a investigação que aponta para 21 emendas que juntas somam aproximadamente 119 milhões de reais. E a suspeita é de que servidores da Câmara dos Deputados teriam participado de um mecanismo que permitia a pessoa sem mandato parlamentar influenciar a destinação desses recursos. Com base nos elementos apresentados pela PF, o ministro Flávio Dino determinou a suspensão da execução das 21 emendas investigadas e o bloqueio de até 119 milhões de reais em bens de Valdemar Costa Neto. Claro que é importante explicar que o bloqueio de bens não significa condenação, mas trata-se de uma medida cautelar adotada durante uma investigação. E o objetivo é preservar o patrimônio para garantir um eventual ressarcimento aos cofres públicos, caso as suspeitas sejam comprovadas ao final do processo. E o Flávio Dino, ministro, afirmou que existem indícios convergentes da participação dos investigados no suposto esquema de direcionamento das emendas. Isso quer dizer o quê? Valdemar Costa Neto reagiu à decisão, inclusive concedendo entrevista em que eu estive recebendo as informações dele.
O presidente nacional do PL afirmou numa entrevista para mim que as emendas eram sérias, foram executadas e beneficiaram municípios. Ele também declarou que conversou com a sua equipe jurídica, sustentou que o caso estaria sendo politizado, afirmou que o Flávio Dino é um ministro, entre aspas, do Lula, e que estavam politizando tudo. Mas o que essa declaração representa politicamente em relação às emendas? Flávio Dino foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes de ser indicado pelo próprio presidente para ocupar uma cadeira no STF. E todo mundo sabe disso. Ao destacar essa ligação política, o Valdemar busca questionar publicamente a imparcialidade da decisão e reforçar o argumento de que a investigação e as medidas determinadas contra ele teriam motivação política. E, no entanto, no ponto de vista institucional, depois de tomar posse no Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino passa a ser o quê? A exercer a função de ministro da Corte e não atua juridicamente como integrante ou representante do governo Lula. Isso acontece com todos os outros ministros. Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm garantias constitucionais de independência e suas decisões podem ser questionadas por meio dos instrumentos jurídicos previstos na legislação e analisadas em determinadas situações pelos demais integrantes da própria Corte. Isso também quer dizer que a declaração do Valdemar amplia um embate político em torno do caso e coloca no centro desse debate uma questão importante. Estamos diante de uma investigação sobre possíveis irregularidades na destinação do dinheiro público ou de uma disputa política e institucional que ultrapassa os limites do processo? São perguntas que estão sendo feitas. A decisão do ministro Flávio Dino também provocou uma forte reação dentro do Congresso Nacional. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, criticou publicamente a decisão, defendeu a autonomia do Poder Legislativo na indicação das emendas parlamentares e, inclusive, aqui surge outra pergunta que é importante. O Supremo Tribunal Federal pode interferir diretamente em decisões da Câmara dos Deputados? Outra pergunta importante também. A resposta exige uma explicação. A Constituição Federal estabelece a independência e a harmonia entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Isso está na lei. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal não pode simplesmente assumir as funções da Câmara dos Deputados ou decidir politicamente no lugar dos parlamentares. Isso tem que estar claro. Por outro lado, cabe ao STF garantir o cumprimento da Constituição. Quando existe uma investigação sobre possíveis irregularidades, falta de transparência, ausência de rastreabilidade na aplicação do dinheiro público ou uma eventual violação dos princípios constitucionais, o Supremo pode analisar o caso, suspender os atos e determinar medidas para garantir o cumprimento da Constituição. Isso é o papel do STF. E é justamente nesse ponto que está o conflito institucional. Porque Hugo Mota e outros integrantes do Congresso Nacional argumentam que decisões do Supremo sobre as emendas podem ultrapassar os limites da fiscalização constitucional e interferir em uma prerrogativa do Poder Legislativo. Isso quer dizer que os defensores da atuação do STF sustentam que a autonomia do Congresso Nacional não impede a fiscalização sobre a aplicação dos recursos públicos, dinheiro nosso, e o cumprimento também das regras de transparência e rastreabilidade desse dinheiro, para onde esse dinheiro foi enviado. O caso ganhou um novo capítulo quando Flávio Dino determinou que Hugo Mota apresente no prazo de 10 dias documentos e informações relacionados a essas emendas investigadas. E a medida busca esclarecer os procedimentos internos utilizados para registrar os responsáveis pelas indicações e pela destinação dos recursos. E cabe dizer também que outro personagem conhecido da nossa política brasileira
também aparece nas investigações, que é o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha. Todo mundo lembra dele, né? Segundo as informações divulgadas sobre a investigação, a Polícia Federal também está apurando se Eduardo Cunha teria influência sobre a destinação de emendas parlamentares, apesar de não exercer mandato no Congresso Nacional. Esse é um outro ponto em que as investigações procuram esclarecer a existência de uma possível estrutura dentro da Câmara que permitiria a atuação de pessoas sem mandato na indicação dos recursos. Vale ressaltar que Eduardo Cunha também teve bens bloqueados por determinação do ministro Flávio Dino no âmbito da investigação e também, assim como no caso do Valdemar Costa Neto, é fundamental destacar que bloqueio de bens é uma medida cautelar e não representa uma condenação definitiva. Também quero comentar sobre as investigações que estão em andamento. E os investigados têm direito à defesa, poderão contestar as decisões e apresentar os seus argumentos no processo que está sendo agora criado nesse caso. O caso abre uma discussão muito maior. Quem realmente decide para onde vai o dinheiro das emendas parlamentares? Essa é uma boa pergunta. É legítimo que presidentes de partidos, ex-parlamentares ou lideranças políticas que não possuem mandato participem dessas negociações sobre a destinação desses valores, desses recursos? Vale ressaltar também que onde termina a articulação política e começa uma possível irregularidade, porque os presidentes de partidos falam que isso é articulação política. Durante décadas, os presidentes de partidos, governadores, prefeitos, ministros, parlamentares e lideranças, elas participaram das negociações envolvendo recursos do orçamento e, especialmente, a articulação política sempre fez parte da relação entre o Congresso Nacional, o governo federal, os estados e também os municípios. E o problema surge quando não é possível identificar claramente quem solicitou o recurso, quem decidiu sua destinação, qual foi o critério utilizado e como que o dinheiro público foi realmente aplicado. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal aumentou a fiscalização sobre essas emendas parlamentares, justamente por causa dos questionamentos que estão sendo feitos relacionados à falta de transparência e da rastreabilidade desse dinheiro. Analistas políticos avaliam que esse novo episódio aumenta a tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. E trazendo também a discussão que não envolve apenas o Valdemar Costa Neto ou o Eduardo Cunha. É muito maior a discussão, envolve bilhões de reais do orçamento da União e da disputa institucional sobre quem controla, quem fiscaliza, quem pode decidir o destino do dinheiro público. Dinheiro que é nosso, que nós pagamos os impostos. Para os defensores das decisões do Supremo, a fiscalização é necessária para garantir transparência e impedir que recursos públicos sejam direcionados sem controle ou identificação dos responsáveis. E, para os críticos, existe o risco de uma interferência excessiva do Poder Judiciário nas atribuições constitucionais do Congresso Nacional. E, agora, as investigações continuam, esse assunto está na pauta, principalmente há 3 meses das eleições. A Câmara dos Deputados terá que apresentar as informações solicitadas pelo ministro Flávio Dino. Nós vamos acompanhar. As defesas dos investigados poderão contestar as decisões, já estão contestando, apresentar os argumentos de como foram feitas as emendas, os direcionamentos das emendas. A Polícia Federal vai seguir investigando se houve irregularidades na indicação ou na destinação dos recursos públicos, e o caso está longe de terminar, Nós sabemos que as emendas parlamentares são instrumentos importantes para levar recursos aos municípios e atender às necessidades da população. Mas, quando estamos falando em dinheiro público, transparência, fiscalização, responsabilidade são fundamentais para que a gente possa acompanhar esse assunto bem de perto. E a população tem o direito de saber
quem indicou o dinheiro, para onde foi enviado esse dinheiro, por que aquele município ou projeto foi escolhido, como cada centavo foi utilizado, porque o dinheiro é público. E esse caso deixa uma questão também que vai muito além dos nomes, desses nomes envolvidos nessa investigação. Fiscalização necessária sobre o dinheiro público ou avanço do judiciário sobre as atribuições do Congresso Nacional. Temos que perguntar isso também. Onde que está o limite entre o controle constitucional exercido pelo Supremo Tribunal Federal e uma possível interferência entre os poderes? Também tem mais. Presidentes de partidos, ex-parlamentares e lideranças políticas sem mandato devem ter influência sobre a destinação de recursos públicos por meio das emendas, já que são realmente agentes públicos, presidentes, ex-presidentes. Aí eu quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário. Esse é um debate que envolve dinheiro público, envolve transparência, independência entre os poderes e, mais do que isso, o funcionamento das instituições brasileiras. Deixe seu comentário aqui, porque informação, responsabilidade e respeito às diferentes posições são fundamentais para que a população possa compreender os fatos, formar a sua própria opinião e, principalmente, saber onde, como e para quem vai votar. E eu quero dizer que eu sou a Marilei Schiavi e nos próximos dias a gente vai trazer todas as informações sobre os assuntos que estão aí bombando, principalmente alguns meses das eleições de 2026.